é o dia que o Senhor fez para nós, e neles o temos. Alegremo-nos e neles o temos. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero bendizer a Deus por vocês que estão aqui neste domingo. Domingo não é dia de descanso, domingo não é dia de lazer, domingo não é dia da família, domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, é dia da gente fazer a vontade do Senhor. Como diz Santa Teresa, se é para descansar, a gente descansa. Se é para estar com a família, a gente está. Mas se no dia do Senhor é para a gente rezar mais, a gente reza mais, né? Tem domingo para tudo, o Senhor vai ordenando, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade e vamos concluir, né, o nosso encontro geral da obra nesta manhã. Vamos ter o momento de pregação, o momento de adoração e depois o momento da Santa Missa, dando graças a Deus por tudo e vivendo um novo envio, né? Então, o tema de hoje é partireis com alegria. Partireis com alegria. Que é o versículo que o Senhor nos deu. Interessante, né? O Senhor nos chama para a terra prometida, mas depois Ele diz, partireis com alegria. Então, vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias na palavra que o Senhor nos deu, que está em Isaías 55, versículo 12. Isaías 55, 12. Isaías 55, 12 diz: saireis com alegria e em paz sereis reconduzidos. Na vossa presença, montes e outeiros romperão em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. Saireis com alegria e em paz sereis conduzidos. Então, o Senhor que, como a gente mergulhou na palavra desde ontem, o Senhor que nos convida a beber da graça, que nos convida a gratuitamente nos alimentar do seu amor. É o Senhor que também diz que os caminhos dele são superiores ao nosso. Estão lembrando, sim ou não? Sim. Né? Do que a gente meditou ontem. É o Senhor que tem os caminhos superiores ao nosso. Ele nos chama a essa terra prometida, para nessa terra prometida vivermos um envio. Um envio. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele mesmo viveu esse processo de envio. Quem foi o enviado do Pai? Quem foi o enviado do Pai? Jesus. Né? É um ato de amor de Deus o envio. Quanto mais Deus ama, mais Ele envia aquele que Ele ama. É interessante assim, né? Uma coisa assim que é diferente da lógica humana. Na lógica humana, quanto mais a gente ama, mais a gente possui aquele que a gente ama. Na lógica divina, quanto mais Deus ama, mais Ele envia. Porque foi assim que Ele viveu com o Filho. Ele enviou o Filho. Então, aqueles que são seus amados, Ele envia como enviou o Filho. É um ato de amor de Deus nos dar de presente ao mundo. Vejam que lindo, né? Ontem eu falava para vocês de Dom Bosco. E eu me lembrei da frase exata de Dom Bosco, né? Que a vida é um presente que Deus nos deu. O modo com que vivemos é o nosso presente para Ele. Ontem eu não soube dizer a frase direitinho, né? Mas é essa. A vida é um presente que Deus nos deu.
o modo como vivemos é o nosso presente para Ele. Então a gente recebeu um dom de Deus, que é a nossa vida, e Deus que nos ama enviando. É interessante, o amor de Deus não é egoísta. Ele não nos ama nos colocando de frente para Ele e fazendo com que a gente viva só para Ele. Ele nos ama nos colocando ao lado dele em favor dos outros. Ele nos ama nos colocando a serviço dos outros. Ontem uma pessoa aqui teve a noite das perguntas e respostas, né? E ontem teve uma pessoa que se aproximou de mim e disse assim: Gabriela, eu quero fazer uma pergunta que não foi feita. Eu posso fazer? Aí eu disse: pode. Ela fez a pergunta só para mim e eu respondi só para ela, né? Mas eu achei uma pergunta tão interessante que eu decidi partilhar com vocês. Ela perguntou assim: Gabriela, você teve câncer. Eu tive câncer, ainda estou terminando o meu tratamento, né? São 10 anos de tratamento. Eu estou no 7º. Mas, Gabriela, você teve câncer. Quando você teve câncer, você se sentiu como filha? Você se sentiu cuidada pela comunidade? Você sentiu que você é filha da comunidade? Eu disse não. Eu senti que eu sou mãe. E eu fui cuidada como uma mãe. Quem cuidou de mim foram os meus filhos. Foi muito interessante essa experiência. Quando eu estava na reciclagem e Deus me disse assim: Gabriela, eu vou te dar uma experiência de que você tem muitos filhos. Eu disse: Senhor, eu tenho muitos filhos, eu sou celibatária, né? Eu tenho muitos filhos. E eu disse: sim, você vai conhecer os seus filhos. Aí quando eu tive câncer, quem era que me levava para o médico? Os meus filhos. Quem era que ficava comigo no hospital? Os meus filhos. Quem era que cuidava de mim? Os meus filhos. Ou seja, aqueles jovens, aqueles irmãos por quem eu me ofertei, que eu acompanhei, para quem eu preguei, aqueles jovens foram eles que vieram cuidar de mim. E por que isso, né? Porque no início da minha caminhada, Deus me chamou e disse assim: Gabriela, eu quero que você passe para o lado de cá. Né? Eu era aqui uma filha da comunidade, aqui recebendo tudo da comunidade. E aí Deus disse: Gabriela, eu quero que você passe para o lado de cá. Eu disse: como assim, Senhor? Eu quero que você seja comigo para os outros. Que você passe da postura de receber para a postura de dar. Muitas vezes nós ficamos adultos com sentimentos de criança, carências de criança, expectativas de criança, ou seja, sempre querendo ser cuidados, sempre querendo que sorriam para mim, sempre querendo que nos deem atenção, sempre querendo que cuidem de mim. Mas nosso Senhor tem outra sabedoria para nós, que é a do Filho. Jesus é o Filho de Deus, mas como foi que o Pai amou Jesus? Enviando Jesus. Jesus, você agora vai servir a humanidade. Você vai se doar pela humanidade. E Jesus também nos ama assim. O Pai também nos ama assim. Ele olha para você que é de grupo de oração, ele olha para você que é da comunidade, ele olha para você que tem recebido o amor, ele olha para você que tem sido tocado pela graça de Deus, sim ou não? Quem aqui tem sido amado por Deus, amado pela comunidade? E Deus que lhe ama assim, diz: olha, venha, porque eu quero te enviar aos outros. Eu quero te fazer pai e mãe dos que estão chegando. Eu quero te enviar para servir aos outros.
Eu não quero você aqui como uma criança a vida toda. A criança cresce. A criança permanece filho quando vira adulto, não permanece? Eu tenho 47 anos, quer dizer, vou completar agora em agosto. Vou completar 47 anos, mas eu sou filha. Mas eu não ajo mais como filha, porque até meu pai e minha mãe hoje precisam que eu cuide deles. Hoje eu sou mãe do meu pai e da minha mãe. Teve um dia que minha mãe dizia assim, né? Minha filha, eu já consagrada para sempre no celibato. Aí minha mãe estava lavando a louça e eu ali com ela, né? Aí minha mãe disse, minha filha, me diga uma coisa. Se aparecesse hoje, assim, um homem na sua vida, você ia querer casar? Eu disse, mamãe, não quero mais não. Mamãe, eu tô tão feliz como celibatária, quero nada. Quero de jeito nenhum. Rezem para eu perseverar, viu? Isso. Eu não quero de jeito nenhum casar. Deus me livre, eu quero ser celibatária a minha vida toda. Aí minha mãe disse, muito bem, você tá certa. E filho, Gabriela, você não sente falta de não ter filho? Você não sente falta de ter os seus filhos? Eu disse, mamãe, desde o início da minha caminhada, quando eu me tornei pastora de grupo de oração, eu já sentia que aquele povo era meu filho. Então eu sinto que eu tenho filhos. Eu não sinto assim uma pessoa que não tem filhos. A mãe diz, muito bem. Minha filha, você tem muitos filhos. Gabriela, até eu sou sua filha. Minha mãe me disse isso. Minha filha, até eu sou sua filha. Então, mesmo eu sendo filha, Deus vai nos fazendo crescer na graça e crescer na missão de uma forma que nós nos tornamos pais e mães. Você é um jovem, você é uma jovem de 14 anos, não é? Você não é uma jovem de 14 anos? Você é uma jovem de 14 anos, mas Deus que te cuida como uma filha, quer que você seja para os outros pai e mãe, que já cuida de outros, que já evangeliza outros, que já serve outros. E aí eu fiz essa experiência durante a minha enfermidade, né, durante o câncer. Não foram meus pais e mães que vieram cuidar de mim. Não foram as autoridades da comunidade que vieram cuidar de mim. Foram os meus filhos. E foi assim que Deus quis. E ninguém está errado, não. Essa é a lógica da vida. Se aqui tem senhores e senhoras, quando eles adoecem, não é o pai e a mãe deles que vem cuidar deles. Quem vem cuidar? Os filhos. Ou seja, nós precisamos estar sempre gerando filhos, novos irmãos, novos cristãos, novos shalom. Tá claro? Então, por isso que partir é uma alegria. Partir em missão, como diz, partireis com alegria, saireis com alegria, é realmente uma alegria. Porque ninguém foi criado para ficar passivo sendo amado. Nós fomos criados para sermos ativos no amor. Nós fomos criados para amar, antes que ser amados. Né, já tem aquela música de São Francisco de Assis, né, que a gente canta, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Canta, Janda. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é amando, é consolando, é nos dando que nós realizamos a nossa existência.
Então, a palavra de Deus para nós hoje, saireis com alegria, partireis com alegria, é um convite a nós crescermos na graça de Deus, crescermos na maturidade da fé, crescermos na comunhão com Deus. É para a gente passar para o lado de cá, né? Da atitude de quem recebe para a atitude de quem dá. E o segredo? Quando a gente dá, a gente recebe 100 vezes mais. Vamos fazer esse gesto? Quando a gente dá, a gente recebe 100 vezes mais. Você pode fazer até com as duas mãos. Quando a gente dá, a gente recebe 100 vezes mais. É 100 vezes mais mesmo, né? Inclusive o Papa Francisco diz isso. Ele diz, quando nós, na Evangelii Gaudium, que é a alegria do Evangelho, anote aí, esse documento do Papa está de graça na internet. A alegria do Evangelho. Ele diz, quando um ser humano se abre para doar-se pelo outro, para fazer o bem ao outro, ele recebe muito mais em comunhão com Deus. Ele cresce na comunhão com Deus, né? É um documento da igreja que vale a pena a gente ler. A alegria do Evangelho do Papa Francisco. Então, vamos lá. Na nossa comunidade, nós temos usado a imagem da procissão. Que Jesus vai à frente, com Nossa Senhora toda pequena, Jesus ressuscitado vai à frente e a gente vai atrás. E à medida que a gente vai caminhando, outros vão sendo atraídos para essa procissão. Nós vamos convidando outros para essa procissão. Ou seja, nós partimos e outros vão se juntando a nós nessa procissão alegre da vocação Shalom. Nessa graça de conhecer a Deus, nessa graça da vida fraterna, de sermos uma família. Essa imagem da procissão é muito preciosa. Na carta à comunidade, no número 146, o Moisés fala sobre o nosso chamado à evangelização. Por quê? O que Jesus veio fazer no meio de nós foi anunciar a boa nova. Jesus veio dizer que existe outra forma de viver a vida. Jesus veio dizer assim, olha, vocês não precisam cumprir todas essas leis com esse peso. Olha, vocês não precisam se vingar dos irmãos. Vocês podem perdoar. Olha, vocês não precisam atirar a pedra naquele que errou. Vocês podem perdoar. Então Jesus veio ensinar uma nova maneira de viver. Ele não veio dizer palavras apenas. Ele veio ensinar uma nova forma de viver, que é a forma dele viver. E quando Jesus nos chamou, nós fomos aprendendo uma nova forma de viver, sim ou não? Sim. Eu quero testar vocês. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado o que foi que mudou na sua vida depois que você começou a caminhar com Jesus. O que foi que mudou na sua vida? Três jovens, um dando coragem para o outro. Vocês são de que grupo? Techuvá. Venham aqui, Techuvá. Uma salva de palmas para o grupo Techuvá. Eu gosto desse povo que fica na frente, que é um povo sedento, né? Eu queria que vocês dissessem só uma coisa que mudou na vida de vocês depois que vocês começaram a caminhar com Jesus.
Às vezes, né, a pessoa muda mesmo, da água para o vinho, todo mundo percebe. Às vezes não, é uma mudança mais interior, ninguém percebe, mas a gente sabe que mudou, né? Então vamos ouvir, você vai dizer o seu nome, quantos anos você tem e o que mudou na sua vida, tá? Meu nome é Felipe, eu tenho 14 anos e o que mudou na minha vida acho que foi a paciência. Meu nome é Laura, eu tenho 13 anos e acho que o que mudou na minha vida foi minha alegria. Meu nome é Milene, tenho 16 anos e o que mudou na minha vida foi muita coisa. Foi de falar, de agir, de se vestir e também a minha família através da minha intercessão. Muito obrigada. Agora, gente, a gente vê aqui, né, as carinhas de santo, mas imagina as confusões que faziam em casa, né? Fazia ou não fazia? Quem era briguento? Quem discutia com a mãe? Não, era tudo santinho. Né? Então, a vida da gente vai mudando. Os hábitos. Por exemplo, onde você estaria num domingo de manhã? Antes de conhecer, você estaria aqui? Na praia, tomando sol. Não é? Então, Jesus nos ensina um novo estilo de vida, né? Ser cristão é amar a Jesus ao ponto de ter uma nova forma de viver, um novo estilo de vida, uma nova lógica na vida. Jesus veio nos mostrar essa nova forma de viver. Por exemplo, tudo que Jesus ia fazer, ele rezava antes. Os discípulos, quando menos esperavam, Jesus estava rezando. Antes de escolher os discípulos, Jesus rezava. Antes de comer, Jesus rezava. Agora, nós rezamos antes de fazer algumas coisas? Sim. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente reza. Quando a gente tem uma preocupação, a gente reza. Me lembro que eu ia fazer exames, que estava assim, aquele pessoal esperando para fazer exame, tinha gente que ficava em pânico. Tinha gente que nem conseguia fazer os exames de tanto pânico que tinha. Aí eu entrava, começava a cantar no meu pensamento, cochilava. Meia hora de exame eu ali, dentro das máquinas. Eu tinha medo porque ele pode se mexer, eu tinha medo de me mexer, porque dormi, né? Mas uma paz tão grande. Aí uma mulher, minha filha, como é que você fica tão em paz? Aí eu mostrei meu texto. Eu explico, olha, eu fico rezando, conversando com Deus. Deus está dentro da gente, Ele cuida da gente. É um novo estilo e a gente vai ensinando às pessoas esse novo estilo como Jesus nos tem ensinado. Mas não é o comportamento que importa, é a proximidade com Jesus. Ele vai nos ensinando. Quem aqui antes morria de preocupação e hoje entrega nas mãos de Deus e age diferente? Não é, gente. Quem aqui antes, por exemplo, a gente ia resolver a coisa olho por olho e dente por dente, né? Olho por olho e dente por dente. Vingança. Mas Jesus nos ensina o quê? Jesus nos ensina o perdão, a paciência, né? Agora vejam, gente. Isso que nós temos aprendido com Deus, Ele nos envia para ensinar aos outros. Ele nos envia como sal da terra, como luz do mundo, para iluminar os que ainda não vivem isso, para os que ainda não conhecem Jesus. E nos nossos escritos, como eu dizia, o Moisés diz assim, para nós que somos Shalom.
No campo da evangelização, recordo aos irmãos que ela nasceu com esta missão. Para nós, evangelizar não é uma questão de opção. Vamos dizer juntos? Para nós, evangelizar não é uma questão de opção. Digam isso com bem determinação para mim. Para nós, não é uma questão de opção. Foi para isso que Deus nos gerou. Ou seja, Deus gerou você nessa vida cristã, nessa vida nova. Deus lhe gerou num grupo de oração, na comunidade, para isso. A evangelização é uma necessidade vital. É uma necessidade da minha vida. Eu sinto necessidade de respirar? Sim. Eu sinto necessidade de beber água? Sim. Eu sinto necessidade de comer? Sinto, são necessidades vitais. Pois eu sinto necessidade também de evangelizar. Ou seja, eu não posso esconder, reter o que Deus faz em mim. É um esforço maior, é um esforço ruim esconder o que Deus faz em mim. Né? Eu preciso externar o que Deus faz em mim. Eu sinto necessidade. Eu não consigo mais me vestir como antes. Eu sinto necessidade de mudar o meu jeito de vestir. Eu sinto necessidade de mudar o meu jeito de agir. Quando eu ajo de maneira bruta, violenta, agressiva, eu me arrependo. Eu sinto necessidade de agir diferente na minha família. Eu sinto necessidade de sair da preguiça para servir. Então, Deus vai nos dando uma urgência de testemunhar. Eu acho tão interessante. Teve aquele show no Rio de Janeiro, daquela artista, né, pervertida. E o que foi de brasileiro se esforçando para comprar passagem, para ir para lá, para assistir aquele show, para dizer que é coerente com aquilo. E aí se veste de acordo com aquilo, canta, dança, se maqueia, faz tudo de acordo com aquele artista. Os adolescentes, quando tem seus ídolos, né? Os adolescentes se vestem igual, cortam o cabelo igual. É aquele jogador de futebol, né? Ele faz igual. É ou não é? Aí o pai que admira o jogador de futebol, coloca o nome do filho, o jogador de futebol. É ou não é? Ou seja, aquela pessoa, aquilo que se admira, aquela ideologia, a gente assume na nossa vida. Pois imaginem que Jesus Cristo é muito mais do que isso. É Deus, é o nosso Senhor. Quantas pessoas, por causa de política, atenção, por causa de política, escolhem seus amigos. Eu vou ser amigo desse, porque é do meu partido, e não vou ser desse, porque não é do meu partido. Mas em relação à vida cristã, anda com todo mundo. Né? Eu não frequento aquele ambiente, porque aquele ambiente é de esquerda, aquele ambiente é de direita, aquele ambiente... Mas eu sou cristão e eu vou para todo lugar. Na verdade, Jesus Cristo é que deve ser o nosso critério de discernimento. Eu vivo assim para agradar a Deus. Eu faço assim para agradar a Deus. E esse é o grande testemunho que o mundo precisa ver. Tinha um filósofo que dizia assim, era o Gandhi, na verdade, né? O Gandhi dizia assim, eu creio em Jesus Cristo, eu não creio nos cristãos. Eu creio em Jesus Cristo, eu não sou cristão porque eu não creio nos cristãos. Ou seja, ele quis dizer que os cristãos são incoerentes. Mas se nós cristãos buscarmos essa coerência, que a gente só vai conseguir, tem que lutar por ela até o fim da vida, nós vamos atrair muitos a Jesus Cristo.
Porque a nossa vida é a mais feliz. Quantas pessoas olham para nós e dizem, mulher, eu queria ser uma pessoa como você. Em paz, paciente, alegre. Tem gente que diz assim, de boa, né? Eu penso, meu Deus, se soubessem o quanto a gente sofre. Não é que a gente não sofra, não. É que Jesus está conosco. Então, evangelizar é uma necessidade vital para nós, ao ponto que isso passa pela roupa que eu visto, pela forma como eu administro o meu dinheiro, pela forma como eu administro o meu tempo, como eu uso as redes sociais, como eu vivo a política. Eu não vivo a política para dividir, né? Então, tudo isso diz respeito à evangelização. Mas o Moisés vai além. Ele diz, a evangelização é constitutiva e indutora do nosso carisma. Quando evangelizamos, estamos sendo nós mesmos. Quando evangelizamos, estamos sendo nós mesmos. Vamos repetir? Estamos sendo nós mesmos. Eu estou sendo a pessoa que eu sou. Ah, Gabriela, pois eu sou tímida, eu ainda não consigo evangelizar. Pois é, você ainda não está sendo você mesmo. Ah, Gabriela, eu sou uma pessoa assim, eu não tenho coragem. Pois é, você ainda vai ter essa coragem. Talvez hoje você viva como um gatinho e Deus quer que você viva como um leão. Deus quer te dar coragem. Porque nenhum de nós foi criado para ser tímido, covarde, medroso. Tudo isso são realidades que Deus quer curar em nós. E quando nós nos lançamos para evangelizar, Deus vai nos curando, vai nos libertando e nós vamos nos tornando nós mesmos. Nós vamos saindo da tristeza para a alegria. Vamos saindo do silêncio para a comunicação. Vamos saindo da frieza para o amor. Tá claro? Sim. E mais, o Moisés diz, quando evangelizamos, cumprimos o desígnio de Deus a nosso respeito. Quando evangelizamos, cumprimos os desígnios de Deus ao nosso respeito. Ouvindo tudo isso, eu pergunto, quem quer evangelizar? Não sentir firmeza. Quem quer evangelizar? Pois eu vou dizer agora as duas formas como nós evangelizamos na obra Shalom. Anote aí. As duas formas como nós evangelizamos na obra Shalom. Número 1. Evangelizamos anunciando Jesus em todo tempo e lugar. Anotou? Anunciando Jesus em todo tempo e lugar. Ou seja, onde você vai, você leva a pessoa de Jesus Cristo. O Moisés escreveu isso em 2004, 2005. O Moisés escreveu isso. E a comunidade já vivia isso desde 82. Quando foi agora, em 2013, o Papa Francisco lançou a Evangelii Gaudium, né? Que eu estou falando para vocês, que é um documento chamado A Alegria do Evangelho. E o que é que o Papa fala lá? Olha o que é que o Papa fala. Há uma forma de pregação que compete a todos como tarefa diária. Eu estou pregando aqui, né? Será que todo mundo vai pregar como eu, com o microfone na mão? Mas muitos vão, viu? Se preparem. Viu, vocês três? Vocês três vão pregar em nome de Jesus, com o microfone na mão. Eu estou profetizando. Vocês vão pregar antes que imaginam. Viu, Gleison? Pode botar para pregar esses três. Muitos vão pregar com o microfone na mão. Mas, diz o Papa, existe uma forma de pregação que compete a todos. Ou seja, compete a mim e a você. O que é levar o Evangelho às pessoas com quem encontramos.
tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos. Os mais íntimos são aqueles que a gente conhece na nossa casa, mas os desconhecidos são aqueles que passam por nós, no ônibus, na padaria, no supermercado, no consultório, né? Aos desconhecidos também somos enviados. E o Papa diz, é a pregação informal, que se pode realizar durante uma conversa. E também a que realiza um missionário quando visita uma casa. Ser discípulo significa levar Jesus aos outros. E isso acontece em qualquer lugar. Repitam comigo agora, tá? Na rua. Na praça. No trabalho. No caminho. Ou seja, você vai procurar uma forma de conversar com aquela pessoa que você encontrou. Você está no elevador, você conversa com aquela pessoa. Puxa assunto com aquela pessoa. Você está na farmácia, converse algo mais com aquele caixa, além de simplesmente pagar. Converse algo mais. Você está no supermercado, uma pessoa está do seu lado, escolhendo a mesma coisa que você. Fale com essa pessoa. Puxe assunto com ela. E deixe aquela conversa fluir. E o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de convidá-la para um grupo de oração, de convidá-la para conhecer o centro de evangelização, de convidá-la para um seminário de vida de casais que está se aproximando. Quando é o seminário de vida de casais? 17 e 18 de agosto. Eu estou conversando, a pessoa é casada, mulher, pelo amor de Deus, você tem que ir para esse seminário de casais. Você está ali escolhendo o queijo. Você fala do seminário de casais, você diz, olha, eu fiz esse seminário, Jesus mudou minha vida. A pessoa diz, mas eu sou espírita. Menina, você pode ir, não tem problema nenhum. Não, mas eu não creio em Deus, não. Ah, mas você pode ir, lá vai todo mundo, quem crê, quem não crê. Pode ir. Não tem tempo difícil pra gente, né? O Papa diz, isso é uma pregação. Você vai conversar com as pessoas e atenção, você está evangelizando com seu sorriso, com seu acolhimento. Aí o Papa continua ensinando, viu como é que faz isso? É no número 128, quem quiser ler depois as dicas que o Papa dá. Primeiro, nessa pregação, o primeiro momento é um diálogo pessoal. Eu não vou logo dizer, Jesus te ama, viu? Não, eu vou dialogar. Mulher, esse feijão tá muito caro. Perdão, eu só dou exemplo de mulher, né? Porque mulher, esse feijão tá muito caro. Tá mesmo? Mulher, mas esse aqui tá mais barato. Pois é, mulher, como é que tu faz o feijão na tua casa? Aí passa assim, ai, meu marido ama. Pois é, e evangeliza. Mulher, não gostava do meu marido, não, mas depois que Jesus entrou na minha vida, ele vai puxando, e vai puxando, e vai puxando, né? Aí ele diz, o primeiro momento é um diálogo, no qual a pessoa vai partilhando suas alegrias, preocupações, esperanças, falando dos seus queridos. Depois dessa conversa, nós podemos apresentar a palavra. Seja por um versículo, seja por recordar um anúncio, seja falando do amor de Deus, de Jesus, seja falando de um testemunho seu. A evangelização é dizer, na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele diz, não é isso. Mas menina, eu estou te entendendo. É isso mesmo, menina, filho dá muito trabalho. Mulher, pois tu acredita, perdão, né? Eu sou mulher, tá? Mulher mesmo. Mulher, pois tu acredita que eu também tinha muita preocupação com os meus filhos. Mas eu aprendi a rezar. Eu rezo meu texto pelos meus filhos, coloco na mão de Nossa Senhora. Você sabe rezar o texto? Não. Olha só que interessante, eu estava num avião e ao meu lado ia uma jovem. E a jovem com aquele fone de ouvido bem grande. Aquele fone de ouvido diz, não fale comigo.
E ela estava virada aqui para a janela. Ela estava na janela, a do meio estava livre e eu estava na ponta, no corredor. E ela olhando pela janela, fazia assim, olha. Eu disse, essa menina tá chorando. Aí eu bati no ombro dela. Ei, você tá chorando? Aí ela, não. Aí, e eu aqui, eu tava lendo Santa Terezinha naquele dia, ó. E eu aqui lendo Santa Terezinha, disse, ótimo, vou ficar lendo meu livro, tá maravilhoso. Aí eu lendo e a bichinha do lado. Mulher, tu tá chorando. Tá chorando. Aí ela falou, tipo, não entendi o que foi que aconteceu. Aí ela começou, não, porque eu e meu irmão nos desentendemos e foi uma briga muito feia, eu faço de tudo por ele e tal. Eu acabei de vencer um campeonato, eu deveria estar aqui comemorando. Aí aquilo foi chamando a atenção, né? Aí a gente conversou e conversou e conversou. E aí foi a metodologia do texto, né? Aí eu disse, olha, mas olha, numa situação dessa o que a gente pode fazer é rezar. Rezar para tirar essa mágoa do coração. Deus é tão bom que Ele tira a mágoa. E aí Ele faz de uma maneira milagrosa, assim, Ele intervém para ver uma reconciliação, para você ficar em paz com o seu irmão. Você sabe rezar? Aí eu peguei no texto, você sabe rezar? Ela disse, não. Aí eu já fico chocada, eu digo, meu Deus, eu não vou ensinar nem o credo, nem a salve rainha. Você sabe rezar o Pai Nosso? Sei. Ave Maria? Sei. Pois então, na bola grande Pai Nosso, nessas pequenas Ave Marias, não falei da cruz nem da salve rainha, a gente quer dificultar muito, né? E aí você vai rezando aqui, você vai me dar esse texto? Eu disse, vou, é seu. Mas que coisa maravilhosa, nunca ninguém me deu um texto e chorando, né? Pois é seu, e você reza, não sei o quê. Aí eu disse, me dê o seu contato, peguei o contato dela, né? Tal. Quando a gente vai sair do avião, todo mundo olhando pra menina, todo mundo olhando pra menina, todo mundo olhando pra menina. Quem é essa menina? Gente, era uma campeã aí de um esporte. Era surfista. Campeã, assim. Eu disse, meu Deus, eu tava falando com ela. Quando eu cheguei no aeroporto, aí peguei e fui olhar, botei o nome dela, né, na internet. Eu disse, vai, minha menina, quem é a menina, né? Então, para vocês verem, uma conversa normal, o nosso coração transborda o que está dentro. E se do nosso coração não está transbordando, nós precisamos rezar mais. E se a gente vê uma pessoa chorando e a gente não se incomoda, a gente precisa rezar mais. E se a gente vê uma pessoa carrancuda e a gente não se incomoda, a gente precisa rezar mais. E se a gente vê uma pessoa abatida, triste e não se incomoda, a gente precisa rezar mais. Eu cheguei numa rodoviária, tinha uma criança correndo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E a pobre da avó correndo atrás. Como era o nome do menino, meu Deus? Levi. Levi! Levi! E eu lá sentada com o meu texto na mão. E a pobre da velhinha correndo para um lado e para o outro. Ai, meu Deus do céu, como eu não consigo mais correr atrás desse menino. Levi, pelo amor de Deus. Foi para a calçada, homem. Era os dois velhos. O avô e a avó. Foi para a calçada, homem. E o homem não podia se levantar, que tinha problema de coração. E lá ia a velhinha. Gente, quando foi embora, esse mulher pode ficar sentada que eu fico correndo atrás dele. Eu comecei a correr atrás do Levi. Vem o Levi, Levi cai, Levi levanta. Levi, e o povo da rodoviária rindo e eu correndo atrás desse menino. Olha as minhas coisas, aí eu correndo atrás do Levi. Quando foi de repente, eu vou filmar isso aqui. Comecei a filmar o Levi. Depois está lá no meu Instagram, vai ver? Gabriela Dias com 2 L's SH. Virou uma evangelização. Depois que eu tava brincando muito, correndo com ele, eu disse, menino, eu vou aproveitar agora. Virou uma evangelização. Mas quantas vezes a gente vê ali a velhinha e a gente não faz nada? A gente precisa querer viver. Evangelizar é viver, olhar as coisas ao redor e viver. Gente, evangelizar é viver. E sabe o que é não evangelizar? É um suicídio. Você vê a vida acontecendo e você fica aqui fechado no seu mundo. Você vê a pessoa chorando e você fica fechado no seu mundo.
Você vê sua mãe precisando de ajuda na cozinha e você fica fechado no seu quarto, no seu mundo, na sua televisão. Uma vez um jovem me chamou, né, naquele tempo, não sei nem qual era a rede social. Aí ele conversando comigo e eu conversando com ele. Aí ele disse, kkkk, minha mãe está aqui fora, batendo na porta para eu sair. Eu disse, pois você vá. Vá. A vida está acontecendo e a gente fechado no nosso mundo. Precisamos sair. E essa saída é evangelizadora. Olhar para quem está ao nosso redor e falar e agir no Uber, no táxi, no ônibus. Uma vez eu estava no ônibus, os ônibus daqui tocam música. Às vezes, né? Eu estava numa van e a gente ali se segurando, né? Aí começou uma música tão imoral. Eu nunca tinha ouvido aquela música. Mas a música era tão imoral que eu disse, meu Deus, esses homens vão já atacar a gente aqui dentro dessa van. Porque não tem como, assim, você ouve uma coisa pornográfica, aquilo mexe com você, não tem como. Aí eu ouvindo aquilo, foi me dando uma gastura. Mas o povo escuta que parece que nem está escutando, né? Sei lá como é aquilo. Já escuta tanto que não percebe, mas os nossos ouvidos, nós não escutamos músicas do mundo. Aí eu peguei e fui lá no motorista. Eu disse, motorista? Aí ele, o que é? Você pode tirar essa música? Aí ele, barulhão, né? Você pode tirar essa música? Aí ele, por quê? Eu disse, porque eu tô com vergonha. Ele foi e desligou. E eu voltei pro meu lugar, contente e satisfeito. Nós precisamos viver, sair da inércia, falar com as pessoas, interagir com o mundo. Gente, não tem quem fique deprimido se fizer isso. Eu doente de câncer, cheguei lá para ser atendida e demorando. Eu estava no terceiro dia, eu estava fazendo meus exames naquele dia ainda para poder fazer tratamento. E eu lá já aperreada, meu Deus, eu estou com câncer. Aí eu estava no Instituto do Câncer do Ceará. E eu lá, né, sendo atendida, aí eu disse para o atendente, por favor, eu preciso ser atendida. Aí ele disse, sim senhora, seu nome está na lista. Mas pelo amor de Deus. E eu aprendi a fazer esse drama. Porque se você não chorar, o povo não, né, não acha que olha. Pelo amor de Deus. Eu tô com câncer. Aí ele disse assim, todo mundo aqui está. Ora, eu tava no Instituto do Câncer, né? Quando eu levantei minha cabeça, todo mundo com lencinho na cabeça, careca, maguinho. Eu disse, vixe, eu estou pior que eu, né? Aí eu peguei, me calei, sentei. Depois dali, eu disse, meu Deus, eu não posso ficar aqui, eu tô com câncer. Aí o povo com câncer. E além de câncer, não conhece Jesus. Eu ia para meus atendimentos, para tudo, eu ia com minha Bíblia. Eu não precisava ir com a Bíblia, não. Mas eu ia porque demorava e eu ficava lendo, né? Mas é olhar para as pessoas que estão do lado. Essa é a primeira forma de evangelizar. A pregação informal. Anunciar Jesus em todo tempo e lugar. Anunciar Jesus em todo tempo e lugar. Segunda forma de evangelizar do Shalom. Segunda forma de evangelizar do Shalom. Posso dizer? Anote aí. Engajamento nos ministérios. Engajamento nos ministérios. Gente, sozinhos nós fazemos muito pouco. Quando eu digo assim para uma pessoa, Jesus te ama e não sei o quê. Quando eu digo só isso, eu não fiz? Eu fiz. Deus vai cultivar aquela semente. Mas quando eu digo assim para a pessoa, vinha para o nosso centro de evangelização. Venha para um seminário de vida no Espírito Santo. Venha para a nossa lanchonete.
A pessoa diz assim, vamos sair para conversar? Vamos conversar lá numa lanchonete que tem ali. Tu conhece a lanchonete SH82? A pessoa, não. Venha conhecer, é maravilhosa. Quando você tem para onde convidar, venha para uma oração e aconselhamento. Venha para a Capela do Santíssimo. Tem Santa Missa de Cura. Tem Missa das Crianças. Leve o seu filho para lá. Ai, que dor, descobri que meu filho é autista. Traga para a missa do Shalom das crianças. Vamos rezar pelo seu filho. Ai, meu jovem está passando por isso. Pois tem um grupo de jovens. Não é bom ter para onde convidar as pessoas? De forma, gente, que a gente só faz o convite e o Shalom continua. Não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso evangelizar no Shalom. Porque a gente faz o convite e os outros continuam a evangelização da pessoa. Não é assim? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou aqui em Aracaju, mas tem alguém lá na cidade onde eu nasci evangelizando a minha família. O Shalom está lá. Não é maravilhoso? Eu não preciso fazer tudo, os outros vão continuar. Né? Eu vou chamar uma pessoa para o grupo de iniciantes. Qual é o dia do grupo de iniciantes aqui? Tem quinta e tem sábado. Então eu encontro uma pessoa no meio do mundo, eu dou o endereço daqui e digo que venha para o grupo de iniciantes. E a pessoa vem. Olha só, aqui mesmo a gente fez postagens no Instagram desse evento. Aí uma pessoa colocou assim: meu sonho é esse Shalom. Aí a outra disse, pois vem, é só vir. Aí a outra colocou, você tem um endereço? Aí a pessoa colocou, não. Responde aí, que ninguém respondeu o endereço da pessoa. Respondeu? Respondeu o endereço da pessoa. Pronto. Aí nem eu preciso fazer mais nada, eu vou embora. Quem respondeu não precisa fazer mais nada. Mas a pessoa vai vir aqui. E quem vai acolher? E quem vai apresentar a casa? E quem vai tocar no grupo de iniciantes dela? E quem vai coordenar o grupo de iniciantes dela? E quem vai pregar no seminário de vida dela? E quem vai coordenar o grupo de oração dela? São outras pessoas. Nós somos uma companhia de pesca. Isso não é maravilhoso? A gente pode chamar todo mundo e a gente sabe que quem chegar aqui vai ser evangelizado. Sim ou não? Sim. Sim. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, é preciso que nós estejamos engajados nos ministérios. E aqui não tem um ministério mais importante do que o outro. É importante quem vai estar ali na porta da capela, acolhendo e dizendo, seja bem-vindo, é a primeira vez que você está aqui, eu vou te apresentar a casa. É importante quem está na lanchonete e apresenta e senta com a pessoa para evangelizar. É importante quem fez a comida da lanchonete. É importante quem limpou a lanchonete. É importante quem está sorrindo na frente da lanchonete. É importante o que essas pessoas estão conversando na lanchonete. Porque já pensou se estão falando mal de alguém, a pessoa já chega e diz, vixe, é igual a todas as lanchonetes no mundo, né? É importante quem está tocando no grupo de iniciantes. É importante a cadeira bem arrumada do centro de evangelização, sim ou não? Sim. É importante um santíssimo exposto. É importante que alguém tenha pago a luz para poder ter energia, sim ou não? Sim. É importante que alguém tenha organizado a faxina. Tudo isso faz parte. Como é que nós vamos evangelizar se nós que somos de grupo de oração e da comunidade não estivermos engajados nessa companhia de pesca? É preciso que cada um esteja no seu lugar. A obra de Deus tem muitas necessidades. A obra de Deus
precisa de muitos serviços. E eu repito, nenhum serviço é mais importante do que o outro, eles são complementares. Se eu tiver um pastor, mas eu não tiver quem trabalha nos bastidores do economato, organizando, pagando as contas, arrecadando, mostrando pra gente a realidade da necessidade de dinheiro. Se não tiver quem faça isso, o pastor está aqui, mas não tem energia, não tem livro, não tem cadeira, não tem som, não tem centro de evangelização, porque o aluguel daqui é mais de 10 mil reais. Como é que faz? Ah, Gabriela, mas é porque eu estou sem tempo. Todos nós, até aquele jovem que está estudando para o Enem, pode ter tempo para servir. Eu não posso vir 3 noites, mas eu posso chegar 2 horas antes do meu grupo e dar um tempo na livraria, e dar um tempo na lanchonete, e servir organizando na estrutura do centro de evangelização, porque é outra coisa importante, viu, Raí? Tem gente que realmente talvez não tenha o tempo, naquela fase da sua vida, de vir para a reunião do ministério, para o serviço um dia, para o serviço outro dia, mas mesmo assim consegue servir à tarde, à noite. Mas todos nós somos chamados a ter um serviço dentro dessa casa, dentro do nosso centro de evangelização, para fazer a companhia de pesca funcionar. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão chegar ali, mas não tem pastor, mas não tem quem pregue, mas não tem conta paga, mas não tem lanchonete funcionando. Quer ver uma coisa triste? É quando a pessoa chega no Shalom e não tem ninguém para rezar por ela. E isso acontece? Acontece. Chega no Shalom e não tem uma pessoa para rezar por ela. Nós precisamos estar aqui, né? Mas isso vai ser organizado por escala. Venham vocês na segunda tarde, 2, 4 pessoas para evangelizar quem chegar. Venha você no sábado à tarde, que tem muita gente. Tudo isso precisa ser organizado. E quem organiza isso é a coordenação apostólica. Vai organizando as necessidades. Então, se você hoje não tem ministério, você precisa chegar para o seu pastor, para o seu coordenador, para o coordenador apostólico, para o seu formador e dizer: eu preciso fazer alguma coisa. Está aqui minha disponibilidade, eu posso nesse dia, eu posso nessa hora, eu posso servir na intercessão. Meu Deus, nós precisamos de intercessão. Amém? Amém. Eu vou dizer as necessidades daqui, vocês querem que eu diga? Sim. Antes disso, diga para a pessoa que está ao seu lado, o que é que você está fazendo na obra hoje, qual é o seu ministério. Então vamos lá. Quem aqui, eu quero saber de verdade, quem aqui acha que pode se engajar mais na obra? Levante sua mão. Quem pode se engajar mais? Certo. Então vamos lá. Aqui, gente, eu elegi algumas necessidades da obra, mas não é que eu ouvi o Raí e o Gleison, não. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui rezando e vendo o crescimento da missão e ouvindo os irmãos, e aí eu coloquei isso aqui. A primeira coisa eu já falei, a gente precisa ter gente engajada nos diversos serviços do centro de evangelização. O nosso centro é muito bonito e ele precisa funcionar. E o que faz o centro funcionar? As pessoas, o acolhimento, a evangelização, o aconselhamento, os setores, lanchonete e livraria, a capela com a intercessão, os grupos de iniciantes. O centro de evangelização precisa funcionar, amém? Amém. Segundo ministério, assim, que eu vejo que precisa acontecer, né? A obra Shalom precisa de pastores.
pastores. O pastor é aquele que evangeliza as ovelhas, ajudando-as a assumir Jesus Cristo em sua vida. O Shalom precisa de pastores. A missão do pastoreio é uma das missões mais exigentes dentro da obra. Eu estou dizendo que o pastoreio é melhor? Eu disse que todos são importantes. Eu estou dizendo que o pastoreio é um dos mais exigentes. Por quê? Além de você, quem é da aliança, além de vir para as reuniões da aliança, tem que vir para a reunião do grupo, a reunião do ministério e ainda tem que fazer os acompanhamentos, não é? Quem é da obra, vem para o ministério, vem para o grupo e vem fazer os acompanhamentos, não é? Então, o ministério de pastoreio sempre foi dentro da obra Shalom uma coluna de sustento, sabe? Isso aqui que sustenta a obra. Porque se a gente evangeliza e não pastoreia, as pessoas não crescem na graça. É a mesma coisa que pegar um peixe, dizer, oh, que peixe bonitinho, e jogar no mar de novo. Nós precisamos tratar os peixes. E eu louvo a Deus pelos pastores da obra Shalom, porque se dedicam às ovelhas, porque investem seu tempo. Eu sei porque eu fui pastora de grupo de oração. E a gente não separa o pastoreio da vida. A gente é pastor 24 horas. Sim ou não? Sim. A gente é pastor quando acorda, aí vem a mensagem do grupo, aí vai atrás da ovelha, aí vai atrás. Segundo ministério, assim, que eu vejo que precisa acontecer, né? A obra Shalom precisa de pastores. Pastores. O pastor é aquele que evangeliza as ovelhas, ajudando-as a assumir Jesus Cristo em sua vida. O Shalom precisa de pastores. A missão do pastoreio é uma das missões mais exigentes dentro da obra. Eu estou dizendo que o pastoreio é melhor? Eu disse que todos são importantes. Eu estou dizendo que o pastoreio é um dos mais exigentes. Por quê? Além de você, quem é da aliança, além de vir para as reuniões da aliança, tem que vir para a reunião do grupo, a reunião do ministério e ainda tem que fazer os acompanhamentos, não é? Quem é da obra, vem para o ministério, vem para o grupo e vem fazer os acompanhamentos, não é? Então, o ministério de pastoreio sempre foi dentro da obra Shalom uma coluna de sustento, sabe? Isso aqui que sustenta a obra. Porque se a gente evangeliza e não pastoreia, as pessoas não crescem na graça. É a mesma coisa que pegar um peixe, dizer, oh, que peixe bonitinho, e jogar no mar de novo. Nós precisamos tratar os peixes. E eu louvo a Deus pelos pastores da obra Shalom, porque se dedicam às ovelhas, porque investem seu tempo. Eu sei porque eu fui pastora de grupo de oração. E a gente não separa o pastoreio da vida. A gente é pastor 24 horas. Sim ou não? Sim. A gente é pastor quando acorda, aí vem a mensagem do grupo, aí vai atrás da ovelha, aí vai atrás de um, vai atrás de outro, liga para um, liga para outro, intercede. Então, a obra de Deus precisa de pastores. E atenção, tem muita gente da comunidade, de vida, de aliança e da obra, que dizem, não, eu já fui pastor. Eu não vou mais ser pastor, não. Sabe por quê? Porque é exigente. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não fugiu da exigência da cruz. Ele foi até o fim. Então nós precisamos ir até o fim na nossa missão de pastorear as nossas ovelhas. Tanto as ovelhas da obra, quanto as ovelhas da comunidade. Tem gente que também não quer ser pastor na aliança e na comunidade de vida, quer ser formador. Por quê? Porque é exigente, é dar a vida. Mas em compensação, quem abraça
esse ministério, essa missão, colhe 100 vezes mais em alegria. Cadê os nossos pastores? Eu queria que vocês ficassem de pé. Quem é pastor, núcleo de grupo de oração. Formador comunitário. Cadê os formadores? Peraí. Formadores assistentes, pastores, núcleo, formadores comunitários. Cadê vocês? Todos de pé. Agora sim, vamos dar uma salva de palmas. Muito bem, obrigada pelo estudo de vocês. Vocês não são melhores que ninguém, vocês só abraçaram uma missão mais exigente. Então vocês têm que rezar mais, né? E que venham muitos. Outra missão que nós precisamos abraçar aqui em Aracaju, nesse tempo, se chama irradiações. Gabriela, o que é isso? Vocês estão vendo que aqui nesse centro de evangelização não cabe mais ninguém? Vocês veem que a gente faz uma campus e muitos jovens não vêm para cá porque é longe da casa deles? Ou seja, o Shalom foi criado para ir ao encontro das pessoas. O Shalom foi criado, Deus criou o Shalom para estar perto das pessoas. Então a gente não pode ficar aqui no nosso centro de evangelização de braços cruzados esperando que a cidade venha para cá ser evangelizada. Nós precisamos ir para outros lugares da cidade, para outros lugares dessa arquidiocese. Então o que é necessário, Gabriela? É necessário que algumas pessoas se disponham a abrir grupos de oração em seus bairros. Aceitem ser enviadas dentro dessa arquidiocese. Então o conselho local, a coordenação apostólica, vindo para onde, de onde as pessoas estão vindo, ela vai discernindo, olha, seria bom a gente abrir um grupo naquele bairro, seria bom a gente abrir um grupo naquela cidade, seria bom a gente abrir outro ali. E aí vocês vão dizer, envia-me. Eu posso ir para essa cidade. Eu posso ir uma vez por semana para esse bairro, abrir esse grupo de oração. Nós precisamos abrir grupos de jovens nesses lugares. Porque os jovens estão sendo evangelizados, querem vir para o Shalom, mas o Shalom é longe da casa deles. Tá claro? E nós precisamos ir ao encontro. E quem é que vai? Ai, Gabriela, vamos abrir outra casa na comunidade de vida lá. Não dá. Mas nós temos, eu estava falando isso com o projeto Juventude para Jesus. E aí nós falamos de um lugar com letra S. Como é o nome? Socorro? Hã? É Socorro? Aí falaram desse lugar. Aí que lá tem jovens que vêm pro campus desse lugar. Eu disse, pois então, gente, abre o grupo lá. Aí uma menina do projeto Juventude disse, eu sou de lá. Oxe, tá aí a pastora. Vocês estão entendendo? Então, a gente já está com a faca e o queijo na mão. Deus já preparou. Com certeza já tem pessoas nesses lugares. E nos lugares onde não tem, com certeza Deus deu um carro a alguém que vai poder ir. E quem não tem carro, com certeza Deus deu o dinheiro do ônibus a alguém que vai poder ir. Amém? Amém. Sabe quantos centros de evangelização Fortaleza tem? 32. Começou o Shalom da Paz. Depois disseram, não podemos ficar só aqui, vamos abrir um grupo de oração ali. Ai, tá vindo muita gente desse lado, vamos abrir um grupo de oração ali. E aquele grupo de oração fez um seminário de vida, abriu outro grupo de oração. E os 2 grupos de oração fizeram um seminário de vida, virou outro grupo de oração. E os 3 grupos de oração fizeram outro seminário de vida, formou outro grupo de oração. E quando
tinha uns 5 grupos de oração e disseram, vamos alugar um centro de evangelização? A comunidade autorizou, eles abriram o centro de evangelização lá, eles cagaram o centro de evangelização lá e hoje tem 32 centros de evangelização. Foi a comunidade de vida que foi abrir? Não, foi a comunidade de aliança, foi a obra. O maior centro de evangelização de Fortaleza, um dos maiores, né, que é a Parangaba, foi aberta por irmãos da aliança. E outra, agora eles já estão comprando o centro de evangelização. Vocês têm noção? Se você acredita que Aracaju pode viver isso, diga creio. Amém. E quem é que vai? Quem é que vai? Muito bem, gostei. Outra. Aí, gente, vocês vão ver. Quando nós começarmos a abrir esses grupos, sabe o que é que vai crescer e precisa crescer ainda mais? Os acampamentos de jovens. Palmas! Eu louvo a Deus, porque os nossos acampamentos de jovens estão acontecendo em janeiro e em julho com bastante jovens. Isso é maravilhoso. Vocês estão surfando numa onda de graça. Mas quando você entra na onda, você não pode mais parar. Então os acampamentos têm que crescer, a irradiação tem que acontecer, porque Deus não vai ficar mandando jovens se esses jovens não forem pastoreados. Então essa coisa de abrir um grupo de oração é para agora. Vai ter um acampamento de jovens. Teve acampamento de jovens agora em julho. Cadê os jovens do acampamento de julho? Então nós vamos procurar. Se tinha jovens dessa região, a gente pode abrir um grupo de oração agora lá. Vocês concordam comigo? A gente precisa esperar janeiro? Não. Então os acampamentos de jovens precisam crescer, né? Outro ponto que nós colocamos aqui foram as artes. Artes. Não é que nós precisamos ter artistas, nós precisamos formar artistas. Ou seja, pessoas que não são artistas que comecem a ser. Ensinar a tocar, ensinar a cantar, não podem ser sempre os mesmos. Mas quem já canta, quem já toca, quem já dança, quem já produz, começar a ensinar a outros. Para nós termos irmãos que evangelizam através da arte. Porque a arte toca os corações. A arte, a criatividade da arte atrai, especialmente aqueles que são o nosso público-alvo, os jovens. Né? Bendito seja Deus. E finalmente queria falar de algo que ontem eu soube com muita alegria que acontece aqui na missão. Padre Roberto, nós queremos te dar uma salva de palmas pela Missa das Crianças. Núcleo do Projeto Criança estão aqui, estão? Fiquem de pé. Nós queremos também dar uma salva de palmas a vocês. Muito bem. Gente, nós estamos caminhando para ter essa missa das crianças todo domingo. Quando vêm as crianças, quem é que vem com elas? Os pais. Os pais dessas crianças já são evangelizados? Nem todos. Ou seja, nós estamos crescendo na evangelização das crianças. Atenção, jovens, vocês precisam se engajar na evangelização das crianças.
Eu vi aqui que se levantaram 3 mulheres jovens, graças a Deus. Tem força, tem fôlego. Mas é preciso jovens com a evangelização. Você também precisa de mães, mas também precisa de jovens, porque as crianças vão se espelhar em vocês, jovens. Né? Achei lindo as crianças servindo na liturgia, as crianças servindo na música. É isso que Deus quer para as crianças da obra Shalom. Não é que fiquem correndo aí atrás, não. É que evangelizem. Que sejam evangelizadas. No meu livro, Pescadores de Homens, que você pode comprar aí na livraria, no meu livro eu conto histórias de crianças que evangelizam. As crianças evangelizam, as crianças são chamadas à santidade, ao amor expulsal. E junto com as crianças vão vir os pais. Por isso os casais precisam se engajar no projeto família. E aqui é casal com casal. Não tem pra onde correr, tem que ser casal. Não dá para ser solteiro, não dá para ser jovem, não dá para ser celibatário. Quem tem que servir no projeto família? Casais. Então atenção os casais que estão aqui. Nós já realizamos na comunidade acampamentos para casais. É preciso voltar a realizar acampamento para casais. Aqui que vai o pai, a mãe e os filhos. E que a gente ensina os pais a brincarem com os filhos, a viver como família, a viver o beracá. Meu Deus, as famílias precisam ser evangelizadas. E aqui é uma grande necessidade crescer nos grupos de casais. Né? Então, precisamos de casais que estejam até engajados em outros ministérios e digam, não, eu posso. Eu posso, com minha esposa, ir para o grupo de casais, ir para o querigma dos casais, ir para os eventos dos casais. Né? A gente precisa, por exemplo, fazer festa para atrair casais. Festas cristãs, seminários de vida vai ter agora, 17 e 18 de agosto, já tem pastor, o grupo novo. Já tem pastor, o grupo novo. Então nós precisamos trazer famílias para esse seminário de vida no Espírito Santo. Então a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo no centro de evangelização, a gente fica aqui com um cardápio, sabe? Aí quando a pessoa diz, eu sou vegano, a gente dá isso. Quando a pessoa diz, gosto de carne, você dá aquilo. Ou seja, de acordo com o que a pessoa está conversando ali com você, você diz, seminário de casais, acampamento de jovens, missa das crianças, você vai evangelizando. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos um instante e vamos dar o nosso sim a Deus. De maneira muito simples, vamos cantar unindo o nosso sim ao sim do nosso fundador, ao sim da comunidade. Ao sim da comunidade, dando o nosso novo sim. Cada um de nós aqui já deu um sim a Deus. Mas hoje o Senhor nos diz, partireis com alegria. Então vamos dar o nosso sim. Ao final desse encontro geral da obra, vamos dar o nosso sim a esse novo tempo de missão, tempo de irradiação, tempo de evangelização dos jovens, das crianças, das famílias. Senhor, nós queremos ofertar as nossas vidas, gastar os nossos dias e viver a alegria, Senhor, de evangelizar. Por isso juntos cantamos. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, porque o meu perfume não se espalhará. Cante em oração. Se não se derramar. A Deus que nos resgatou e que nos Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor,
eu sofri.